Olá e bem-vindo à Curiosidade Noturna. Fico muito feliz que você tenha encontrado o caminho até aqui, porque esta noite embarcaremos em uma viagem pausada pelas maravilhas ocultas do nosso próprio planeta azul. Onde quer que você esteja no mundo, deixe este ser o seu momento para simplesmente existir. Deixe que o ruído do dia se dissolva, que as bordas da realidade se suavizem e que seus pensamentos se assentem como névoa sobre um vale calmo. Esta noite, nosso tema principal é explorar os dados mais relaxantes sobre a Terra para adormecer. Nosso lar não é apenas uma rocha flutuando no espaço. É uma tapeçaria infinita, tecida com fenômenos naturais espantosos, sabedoria antiga e mistérios que vão muito além do nosso olhar cotidiano. Dos sussurros das areias do deserto, à dança silenciosa da aurora, áridas montanhas que respiram as criaturas que desafiam o próprio conceito do tempo. Este documentário científico foi criado para que sua mente se desconecte das preocupações, enquanto você explora a biologia, a geologia e a astronomia em uma narração suave, rítmica e profundamente propícia ao sono. Se esse tipo de exploração pacífica ressoa em você, considere se inscrever na Curiosidade Noturna. Isso ajuda outras almas curiosas a encontrarem seu refúgio aqui. Mas por agora, fique confortável. Ajuste seu travesseiro, feche os olhos se desejar e respire fundo. Vamos começar esta viagem pelos milagres da vida na Terra. Antes de começarmos nossa jornada pelas profundezas e pelos céus, pare um momento com a sua própria respiração. Inspire devagar e expire. Existe um fenômeno chamado respiração de Killing, e é exatamente o que parece. O planeta Terra respira. A cada ano, durante a primavera e o verão do hemisfério norte, as árvores e as plantas absorvem dióxido de carbono para crescer, e os níveis desse gás na atmosfera caem de forma mensurável. Depois, no outono e no inverno, quando as folhas caem e a matéria orgânica se decompõe, os níveis voltam a subir. Essa oscilação é medida desde uma estação no cume do vulcão Mauna Loa, no Havaí, desde 1958. E o gráfico que essas medições produzem se parece exatamente com isso. Uma onda, um ciclo que sobe e desce com a regularidade de um pulmão. O planeta tem um ritmo respiratório com um período de 1 ano. Agora volte à sua própria respiração. O seu ciclo dura alguns segundos, o da Terra, 12 meses. Mas ambos existem. Ambos são reais. E neste momento estão acontecendo ao mesmo tempo, e em escalas de tempo completamente diferentes, mas perfeitamente entrelaçadas. O planeta está respirando com você esta noite. Há outro ritmo terrestre que poucas pessoas conhecem: o pulso de Schumann. A atmosfera da Terra, no espaço que existe entre a superfície e a ionosfera, ressoa em uma frequência de aproximadamente 7,8 ciclos por segundo. Essa ressonância é gerada por relâmpagos, que caem em todo o mundo a uma taxa de 100 por segundo, criando uma vibração eletromagnética constante e global. 7,8 Hz. Essa mesma frequência está muito próxima da faixa de ondas θ do cérebro humano, o estado em que nos encontramos pouco antes de adormecer. Não é coincidência que nossos corpos se sintam naturalmente em sintonia com a Terra quando entramos no limiar do sono. Estamos sintonizados com o planeta. E o planeta vem ressonando nessa frequência desde muito antes de existir qualquer ser capaz de ouvi-la. Comecemos pelo mais profundo, lá onde o silêncio é absoluto. Abaixo dos seus pés, muito além de onde qualquer túnel humano chegou, jaz um coração de fogo. O núcleo interno da Terra é uma esfera sólida de ferro
e níquel quase tão grande quanto a Lua. Sua temperatura oscila entre 5.000 e 6.000 graus Celsius. É, literalmente, um sol interno. O mais fascinante é que, apesar desse calor escaldante, o núcleo é sólido devido à pressão inimaginável de todo o planeta empurrando para o centro. Este núcleo não é estático. Ele gira ligeiramente mais rápido do que o resto do planeta, criando um dínamo gigante que gera nosso campo magnético. Este campo é uma bolha invisível de energia que se estende por milhares de quilômetros no espaço e desviando o vento solar e permitindo que nossa atmosfera permaneça intacta. Somos protegidos a cada segundo por um escudo nascido do fogo profundo. Subindo em direção à superfície, encontramos a crosta, a pele do nosso mundo. Essa pele não é uma peça única, mas um conjunto de placas tectônicas que flutuam sobre um manto de rocha quente. Essas placas se movem à mesma velocidade em que suas unhas crescem. É um movimento imperceptível, mas imparável. Nos lugares onde essas placas colidem, nascem as montanhas mais altas do mundo, como o Himalaia. Você sabia que no cume do Monte Everest há fósseis de criaturas marinhas? Isso nos lembra que o que hoje toca as nuvens, um dia repousou no fundo de um oceano antigo. A Terra é uma artista que nunca para de esculpir sua própria superfície. Entre o núcleo de fogo e a crosta que pisamos, existe uma camada que os cientistas chamam de manto. É a parte mais volumosa da Terra, representando mais de 80% do seu volume total. O manto não é líquido nem sólido no sentido cotidiano. É uma rocha que, na escala geológica, se comporta como um fluido extraordinariamente viscoso. Se você pudesse comprimir milhões de anos em um único segundo, veria o manto fluir e se convectar como água quente em uma panela, com correntes lentas que sobem quando o material está mais quente e descem quando esfria. São essas correntes que movem as placas tectônicas por baixo, como se elas flutuassem sobre uma esteira transportadora incrivelmente lenta e incrivelmente poderosa. Nos lugares onde o manto empurra para cima com mais força, o material quente atravessa a crosta e emerge como vulcões. Os vulcões são as válvulas de pressão da Terra. São a forma como o planeta libera o calor acumulado durante bilhões de anos. E ao fazer isso, criaram ilhas inteiras. O arquipélago do Havaí, por exemplo, não existia há 43 milhões de anos. Foi criado por um ponto quente, uma coluna de magma que perfura a crosta a partir do manto. E à medida que a placa tectônica do Pacífico se desloca lentamente sobre ele, vai criando novas ilhas uma após a outra, como um grande carimbo imprimindo ilhas no oceano. A última ilha do arquipélago, a maior, a que hoje chamamos simplesmente de Havaí, é a mais jovem. E sob a água, a sudeste, já está crescendo a próxima. Ela se chama Loihi. Não verá a superfície do oceano por cerca de 10 mil anos, mas já existe. Já está sendo construída em silêncio, na escuridão, no fundo do mar. A Terra está sempre fazendo algo, mesmo quando tudo parece quieto. E há algo mais sobre os vulcões que poucas pessoas sabem. Foram eles que criaram nossa atmosfera. Os primeiros vulcões da Terra jovem expulsaram enormes quantidades de vapor d'água, dióxido de carbono e outros gases do interior do planeta para a superfície. Com o tempo, esse vapor se condensou em oceanos. Bactérias primitivas começaram a converter o dióxido de carbono em oxigênio. E pouco a pouco, em um processo que levou bilhões de anos, formou-se a atmosfera que você respira hoje. Cada respiração que você dá esta noite é, em certo sentido, um presente dos vulcões antigos. Elevando o olhar para as florestas, encontramos os pulmões do mundo. A Amazônia é tão vasta
que cria seu próprio clima. Por meio de um processo chamado evapotranspiração, os bilhões de árvores da Amazônia bombeiam água do solo para a atmosfera. Esse vapor forma o que os cientistas chamam de rios voadores, correntes invisíveis de umidade que transportam mais água do que o próprio rio Amazonas, mas pelos céus. Essa umidade viaja por milhares de quilômetros, trazendo chuva para lugares distantes e regulando a temperatura de um continente inteiro. Mas a magia real acontece debaixo do solo. As árvores não são seres solitários. Elas estão conectadas por uma imensa rede fúngica, conhecida como micorriza. Por meio dessa rede, as árvores trocam açúcares, nitrogênio e fósforo. Já foi observado que, quando uma árvore está doente, suas vizinhas lhe enviam nutrientes através dos fungos para tentar salvá-la. Até mesmo as árvores-mãe, os exemplares mais antigos e sábios, podem reconhecer seus próprios descendentes e lhes enviar mais recursos para que cresçam saudáveis. A floresta é uma inteligência coletiva, uma comunidade que cuida de si mesma no silêncio da sombra. Até mesmo as plantas têm sentidos que mal estamos começando a compreender. Descobriu-se que algumas flores podem ouvir o zumbido de uma abelha. Quando detectam a frequência específica das asas de um polinizador, aumentam instantaneamente a concentração de açúcar em seu néctar para se tornarem mais atraentes. É uma resposta biológica em tempo real, uma conversa silenciosa entre o reino vegetal e o animal que ocorre há milhões de anos. As árvores também se comunicam pelo ar. Quando uma árvore é atacada por insetos ou herbívoros, ela libera compostos químicos voláteis no ar. Há moléculas que flutuam entre os galhos e que as árvores vizinhas podem detectar. Ao receber esses sinais químicos, as árvores próximas começam a produzir substâncias amargas ou tóxicas em suas folhas, antes que o atacante chegue até elas. Elas se preparam para a ameaça com antecedência, graças a um aviso invisível recebido no ar. É um sistema de alarme florestal, uma rede de alerta antecipada que opera em silêncio ao nosso redor, em todas as florestas do mundo. A acácia africana, por exemplo, quando começa a ser comida por girafas, libera gás etileno no ar. As acácias próximas detectam esse gás e, em questão de minutos, aumentam os níveis de taninos em suas folhas, tornando-as amargas e indigestas. As girafas sabem disso. Por isso se deslocam entre as árvores na direção contrária ao vento, buscando as que ainda não receberam o sinal de alarme. Um animal que aprendeu a ler a linguagem química das árvores. Uma conversa entre espécies que ocorre há milhões de anos, completamente invisível para nós. Há um tipo de árvore que merece seu próprio momento de silêncio: o baobá. Os baobás de Madagascar e da África subsaariana podem viver mais de 2000 anos. Mas o que os torna extraordinários não é apenas sua longevidade, é sua arquitetura interior. Um baobá adulto pode armazenar até 100.000 litros de água em seu tronco esponjoso, uma reserva que lhe permite sobreviver meses de seca absoluta e que também fornece umidade aos animais e plantas que vivem ao seu redor. São chamados de árvores da vida, e não é metáfora. Literalmente são fontes de água na seca, abrigo na tempestade, alimento na escassez. Seus frutos, e conhecidos como pão de macaco, contêm mais vitamina C do que a laranja e mais cálcio do que o leite. Uma única árvore que é, ao mesmo tempo, farmácia, cisterna, despensa e refúgio. Um ecossistema em si mesmo. E depois há o bambu. Tecnicamente é uma gramínea, não uma árvore, mas é a planta de crescimento mais rápido do mundo. Algumas espécies podem crescer 90 centímetros em um único dia. Um bambu que de manhã chegava ao seu joelho pode ser mais alto que você na noite seguinte.
Existe um mistério no bambu que ainda intriga os cientistas. Eles florescem em massa. Espécies inteiras de bambu, espalhadas por milhares de quilômetros, florescem todas ao mesmo tempo, produzem sementes e depois morrem. O ciclo pode ocorrer a cada 30, 40 ou 120 anos, dependendo da espécie. E todos os indivíduos dessa espécie, e não importa onde estejam no mundo, fazem isso simultaneamente. Como coordenam esse relógio interior? Como sabem quando é o momento? Continua sendo um enigma. O bambu guarda seus próprios segredos. No reino animal, existem criaturas que parecem tiradas de um conto de ficção científica. Vamos falar da medusa imortal, Turritopsis dohrnii. Esta pequena criatura tem a capacidade de reiniciar seu ciclo de vida. Se adoecer ou envelhecer, suas células se transformam e ela retorna ao seu estágio de pólipo, renascendo. É o único animal conhecido que encontrou o segredo da eterna juventude, lembrando-nos que a morte, na natureza, às vezes é apenas uma opção. Nas profundezas do oceano, encontramos os polvos, seres de uma inteligência alienígena. Eles têm 3 corações, sangue azul, e 2/3 de seus neurônios não estão em seu cérebro, mas em seus tentáculos. Isso significa que cada braço pode pensar e tomar decisões por conta própria, explorando fendas e caçando, enquanto o cérebro central cuida de outras tarefas. Além disso, eles podem mudar de cor e textura em menos de 1 segundo para se camuflar com o ambiente. Uma dança de camuflagem que é pura poesia visual. No outro extremo do tamanho, encontramos os tardígrados. Esses ursos d'água microscópicos são os sobreviventes definitivos. Eles podem entrar em um estado de animação suspensa chamado criptobiose, no qual perdem 99% de sua água e seu metabolismo para quase completamente. Nesse estado, podem sobreviver décadas sem comida, resistir a pressões abissais e temperaturas que congelariam o ar. Eles nos ensinam que a vida é tenaz, não persistente, e sempre encontra uma forma de esperar que as condições adequadas retornem. O mundo animal esconde ainda mais maravilhas que mal começamos a compreender. As raias-manta são os maiores peixes sem dentes que existem. Elas se deslocam pelo oceano com uma graça que parece desafiar seu tamanho, com suas nadadeiras peitorais se movendo como asas em câmera lenta. Mas o que menos se sabe sobre elas é que têm o maior cérebro em proporção ao corpo de todos os peixes e demonstraram ser capazes de se reconhecer em um espelho. Uma habilidade que até recentemente acreditávamos ser exclusiva de mamíferos e de muito poucas espécies de pássaros. A raia-manta, em silêncio, olhando para si mesma na água como em um espelho, se reconhece. As baleias jubarte compõem canções completas, com estrutura, repetição e variações, o que podem durar horas. E essas canções mudam a cada ano. Toda a população de machos em um mesmo oceano aprende a nova versão da canção e a canta de forma coordenada, em sincronia, sem nunca ter se visto pessoalmente, transmitindo as modificações de indivíduo para indivíduo, como se transmite uma moda ou uma tendência cultural. Os cientistas que estudam esse fenômeno usam a palavra cultura para descrevê-lo, porque é isso que é: uma tradição aprendida, transmitida e modificada socialmente entre indivíduos da mesma espécie. Uma cultura musical que vem evoluindo há milhões de anos nas profundezas do oceano. Os corvos são, talvez, os seres mais surpreendentes do mundo das aves. Eles resolvem problemas que exigem várias etapas de raciocínio, fabricam ferramentas, lembram os rostos de seres humanos
com os quais tiveram experiências, e positivas ou negativas, por anos, e modificam seu comportamento de acordo. E fazem algo ainda mais extraordinário: brincam. Já se observou corvos deslizando repetidamente por encostas nevadas, apenas pelo prazer de fazer isso, brincando com objetos que não são comida e que não servem para nenhum propósito prático, buscando entretenimento, experimentando algo que, se víssemos em uma criança, chamaríamos sem hesitar de alegria. A alegria não é uma invenção humana, é muito mais antiga do que nós. E no oceano profundo existe uma criatura que ilumina seu próprio caminho na escuridão absoluta: o peixe-lanterna das profundezas. Na zona mesopelágica, entre 200 e 1000 metros de profundidade, onde a luz solar não chega, 75% dos peixes produzem sua própria luz por meio da bioluminescência. Alguns a usam para atrair presas, outros para se comunicar com seus pares, outros para confundir predadores. É um mundo completamente escuro, onde todos os seres carregam sua própria lamparina. Uma civilização de luzes frias na escuridão permanente que existe há centenas de milhões de anos, sem que nenhum olho humano a tivesse visto. Vamos falar das luzes que decoram nossas noites. A aurora boreal e a aurora austral são o resultado de uma colisão cósmica. Partículas carregadas do Sol viajam pelo espaço e colidem com os gases de nossa atmosfera. O campo magnético da Terra as guia em direção aos polos, onde liberam energia na forma de luz. O oxigênio cria os verdes e vermelhos, enquanto o nitrogênio produz os azuis e violetas. Ver uma aurora é presenciar a proteção do nosso planeta transformada em arte. Mas não é apenas o céu que brilha, o mar também o faz. O fenômeno da bioluminescência ocorre quando minúsculos organismos chamados dinoflagelados são agitados. Quando uma onda quebra ou um peixe nada por entre eles, eles emitem um flash azul neon. Em algumas baías do mundo, a água parece estar cheia de estrelas líquidas. É uma forma de comunicação e defesa, uma luz fria que não queima, criada pela química pura da vida. Até mesmo o som do deserto tem sua própria ciência relaxante. Em certos lugares da China, da África e da América, existem as areias cantantes. Quando o vento sopra sobre as dunas ou alguém caminha sobre elas, os grãos de areia se roçam com uma frequência tão perfeita que criam um zumbido profundo, semelhante a um canto gregoriano ou ao som de um violoncelo. É a própria terra cantarolando uma melodia rítmica que pode durar vários minutos, ou uma canção de ninar feita de quartzo e vento. A água é a substância mais estranha do planeta. E digo isso em sentido científico. Quase todas as substâncias conhecidas se contraem ao esfriar e se expandem ao aquecer. A água faz algo diferente. Ao esfriar abaixo de 4 graus Celsius, em vez de se contrair, ela se expande. O gelo ocupa mais espaço do que a água líquida e, por isso, flutua. Isso parece um detalhe menor, mas é um dos fatos mais importantes da história da vida na Terra. Se o gelo afundasse em vez de flutuar, os lagos e os oceanos congelariam de baixo para cima. O calor do verão só conseguiria descongelar alguns metros da superfície. Os oceanos, nos períodos glaciais, teriam congelado completamente até o fundo. A vida marinha como a conhecemos teria sido impossível. Essa pequena anomalia física da água é, em parte, a razão pela qual a vida existe neste planeta. O ciclo da água também é muito mais antigo do que imaginamos. A água que existe na Terra hoje está aqui desde o início do planeta, há 4 bilhões e meio de anos. Ela não é criada nem destruída. Ela se transforma. A água que você bebe esta noite já foi oceano, já foi nuvem, já foi rio, lago, geleira, chuva.
Ela passou por dinossauros e samambaias, e peixes em oceanos que não existem mais. Uma molécula de água que agora está em seu sangue pode ter caído como chuva sobre a selva cretácea há 66 milhões de anos. Pode ter feito parte de uma geleira que cobriu a Europa há 20 mil anos. Pode ter cruzado o Mediterrâneo em uma ânfora romana. A água não tem história própria, mas esteve presente em todas as histórias. As cavernas de gelo também guardam um arquivo do tempo. As geleiras acumulam camadas de neve ano após ano, e essas camadas ficam aprisionadas, comprimidas em gelo, com as bolhas de ar de sua época intactas dentro. Quando os cientistas perfuram essas geleiras e extraem núcleos de gelo, podem ler a composição da atmosfera de 800 mil anos atrás. Podem saber como era o clima antes de os humanos modernos existirem. A geleira é uma biblioteca. Suas prateleiras são camadas de gelo. Seus livros são bolhas de ar antigo. E alguns desses livros de gelo estão desaparecendo, derretendo. Junto com eles, perde-se um arquivo insubstituível do passado do planeta. A natureza é uma engenheira sem igual. Considere os recifes de coral. Embora pareçam rochas, são estruturas construídas por milhões de minúsculos animais, chamados pólipos. E esses pequenos arquitetos extraem cálcio da água para construir seus esqueletos, criando os ecossistemas mais diversos do planeta. Os recifes protegem as costas das tempestades e são o lar de 1/4 de toda a vida marinha. São cidades vivas, construídas com a paciência de séculos. E se falamos de paciência, devemos olhar para as árvores mais antigas. Existe um pinheiro nas montanhas da Califórnia, chamado Matusalém, que tem quase 5.000 anos. Essa árvore já estava viva quando as primeiras pirâmides do Egito foram construídas. Ela viu passar impérios, mudanças climáticas e gerações inteiras de humanos, tudo enquanto permanecia imóvel, crescendo apenas alguns milímetros a cada década. A longevidade das árvores nos oferece uma perspectiva diferente sobre o tempo. Um lembrete de que a lentidão é, muitas vezes, uma força. Até mesmo dentro de nós, o tempo flui de forma espantosa. A cada 7 anos, aproximadamente, quase todas as células do seu corpo foram substituídas. Você não é fisicamente a mesma pessoa que era há uma década. Seus ossos, sua pele, seus órgãos se renovam constantemente. Você é um rio que sempre flui, uma estrutura que permanece igual enquanto seus componentes mudam. Essa capacidade de renovação interna é o que nos mantém vivos e conectados ao ciclo de regeneração de todo o planeta. Existe um conceito que os geólogos chamam de tempo profundo. E é difícil de manter na mente, porque nossa intuição não foi projetada para ele. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. Se você comprimir essa história em um único ano de calendário, os humanos modernos aparecem nos últimos 16 segundos do dia 31 de dezembro. Tudo o que consideramos história, das pirâmides ao telefone, aconteceu no último segundo desse ano. Os dinossauros existiram por 180 milhões de anos. Nesse mesmo calendário comprimido, reinaram do dia 12 ao dia 26 de dezembro. Nós estamos aqui há um instante. Essa perspectiva não deveria nos fazer sentir insignificantes. Deveria nos fazer sentir humildes e maravilhados. Somos recém-chegados aqui. Ainda estamos aprendendo como funciona este planeta que habitamos. E o planeta vem funcionando em perfeita harmonia, desde muito antes de existirmos para observá-lo. Nas rochas mais antigas da Terra, em formações como o Cinturão de Acasta, no Canadá, há cristais de zircão com 4 bilhões de anos. São os objetos mais antigos formados na Terra que podemos tocar. Ou um cristal do tamanho de um grão de areia
que já existia quando a Terra era ainda jovem e o oceano primitivo começava a se formar. Existem museus onde você pode segurar esses minerais na palma da mão. 4 bilhões de anos de história cabem na sua mão. E o tempo geológico continua avançando agora, esta noite, enquanto você dorme. Em algum lugar do fundo do oceano, novas rochas ígneas estão se formando onde 2 placas se separam, e o magma sobe para preencher o espaço. Em algum lugar do Himalaia, as montanhas estão crescendo alguns milímetros a mais. Em algum lugar do litoral, as ondas estão esculpindo pacientemente os penhascos, carregando pequenas partículas de rocha que um dia serão areia, e essa areia um dia será o fundo de um novo mar. A Terra nunca para. Ela trabalha sem descanso, em silêncio, sem pressa, sem parar. E você, e esta noite, merece fazer exatamente o contrário. Parar, descansar, confiar em que o planeta continua seu trabalho enquanto você descansa o seu. Vamos falar de como a vida se adapta ao impossível. Nos desertos mais áridos, existem sementes que podem esperar sob a areia por 20 anos. Não estão mortas, apenas dormem. No momento em que cai uma chuva incomum, essas sementes despertam em questão de horas, cobrindo o deserto de flores em um fenômeno chamado deserto florido. É uma explosão de cores que dura apenas alguns dias, antes de voltar a dormir por outras 2 décadas. No mundo das aves, o andorinhão comum é um mestre do ar. Essas aves podem passar até 10 meses voando sem pousar uma única vez. Comem, acasalam e até dormem enquanto voam. Para dormir, desligam apenas metade do cérebro de cada vez, mantendo a outra metade alerta para navegar e se manter no ar. Essa dualidade mental lhes permite existir em um estado de movimento perpétuo, um sonho em pleno voo sobre as nuvens. E não podemos esquecer os elefantes. Esses gigantes têm uma memória emocional profunda. São capazes de reconhecer os ossos de seus ancestrais e mostrar sinais de luto, tocando os restos com suas trombas em um silêncio solene. Eles têm uma linguagem infrassônica, sons tão graves que os humanos não conseguem ouvi-los, mas que eles podem sentir através de seus pés, a quilômetros de distância. A Terra, para um elefante, é um mapa de vibrações e memórias, uma rede de conexões que vai além do que nossos sentidos percebem. A vida na Terra encontrou maneiras de prosperar em lugares que parecem absolutamente hostis a qualquer forma de existência. Nas fontes hidrotermais do fundo do oceano, onde a água sai a mais de 400 graus Celsius e está carregada de sulfeto de hidrogênio, um gás venenoso, existem comunidades inteiras de organismos que não dependem absolutamente da luz solar. Bactérias que obtêm sua energia da química do enxofre. Tubos de vermes gigantes de mais de 2 metros que vivem em simbiose com essas bactérias. Caranguejos que cultivam jardins de bactérias em suas pinças especialmente peludas. Esses ecossistemas funcionam sem o sol, sem fotossíntese, sem nenhuma das regras que pensávamos serem universais para a vida. E vem funcionando assim há milhões de anos na escuridão do fundo do mar. Eles nos lembram que a vida é mais inventiva do que qualquer restrição que tentemos lhe impor. No outro extremo, nas salinas mais concentradas do mundo, há lagos onde o sal é tão denso que a água parece um espelho sólido, e nenhum peixe poderia sobreviver nem um minuto, prosperam organismos chamados halófilos, arqueias e bactérias que não apenas toleram esse sal extremo, mas precisam dele para viver. Alguns produzem pigmentos que tingem essas salinas de um rosa ou vermelho intenso, criando paisagens que parecem pinturas surrealistas. Os flamingos, essas aves de pernas longas e plumagem acesa,
se alimentam desses micro-organismos. Sua cor rosada não é própria de sua biologia. Eles a tomam emprestada dos pigmentos das bactérias que comem. A cor do flamingo é literalmente a cor da vida em condições extremas. E depois há a rã do bosque do Ártico canadense, que a cada inverno literalmente congela. Seu coração para, sua respiração cessa. Seus órgãos ficam envolvidos em gelo por meses. E qualquer outra criatura com esse nível de congelamento morreria imediatamente. Mas a rã do bosque produz grandes quantidades de glicose, um açúcar que atua como anticongelante natural dentro de suas células, protegendo-as de danos. E quando chega a primavera e o gelo derrete, o coração da rã volta a bater. Seus pulmões se enchem novamente. Seus músculos se reativam. E a rã pula do gelo como se nada tivesse acontecido. Voltando dos mortos, toda a primavera, há milhões de anos. E por falar em descanso, vamos falar do sono na natureza. Praticamente todos os animais dormem de alguma forma. Até mesmo os que não têm cérebro no sentido convencional, como a hidra, um pequeno animal de água doce, com apenas alguns neurônios. Mostra padrões de atividade e repouso, que os cientistas consideram uma forma primitiva de sono. O sono é tão antigo quanto a vida complexa. E ainda não sabemos com exatidão para que serve. Sabemos que sem ele os animais adoecem e morrem. Sabemos que durante o sono, o cérebro processa memórias, elimina resíduos metabólicos e consolida o aprendizado. Mas a razão evolutiva profunda do sono continua sendo um dos grandes mistérios da biologia. Talvez seja suficiente saber que ele é necessário, que a natureza, em sua imensa sabedoria acumulada ao longo de milhões de anos, decidiu que todos os seus seres mais complexos precisariam de períodos regulares de quietude e restauração. O sono não é fraqueza, é sabedoria evolutiva. Os golfinhos, como os andorinhões, dormem com apenas metade do cérebro de cada vez. A outra metade permanece ativa para continuar nadando e subindo para respirar. Os olhos de um golfinho adormecido, um fechado ou um aberto. Os morcegos dormem pendurados no teto de cavernas escuras, em grupos de milhões, produzindo um calor coletivo que os ajuda a conservar energia. Uma nuvem de vida quente na escuridão. As lontras marinhas dormem flutuando na superfície do oceano. Para não se separarem enquanto dormem, elas se seguram pelas mãos ou se enrolam em algas que ancoram seus corpos ao fundo do mar sem que precisem se mover. Uma lontra dormindo de mãos dadas com outra lontra, flutuando no oceano frio. É talvez uma das imagens mais ternuras que existem na natureza. O descanso une, o descanso cuida, até mesmo entre as lontras. Para terminar de relaxar nossa mente, olhemos para cima. Você não está sozinho em uma rocha. Você é parte do cosmos. Cada átomo de cálcio nos seus ossos, e cada átomo de ferro no seu sangue, e o carbono nas suas células, foi forjado no interior de uma estrela que explodiu há bilhões de anos. Quando uma estrela massiva morre, ela espalha seus elementos pelo espaço, elementos que eventualmente se uniram para formar nosso sistema solar. E finalmente, você. Você é, literalmente, pó de estrelas que ganhou vida para se contemplar. A luz que você vê das estrelas à noite viajou por milhares de anos para chegar aos seus olhos. Ver o céu noturno é olhar para o passado, é se conectar com a história do universo. A imensidão do espaço não deveria nos fazer sentir pequenos, mas especiais. Somos a forma como o universo experimenta a sua própria beleza. Até mesmo a Lua, nossa companheira constante, tem uma história de união conosco. Acredita-se que nasceu de uma colisão entre a Terra jovem e um planeta do tamanho de Marte.
A Lua é um fragmento do nosso próprio mundo, colocada ali para estabilizar nossa rotação e criar as marés. Ela regula o ritmo da vida marinha e tem sido o relógio biológico da humanidade desde o princípio. Sua luz prateada é um reflexo do nosso próprio Sol, uma lâmpada suave que nos acompanha neste descanso. Há algo que sabemos sobre o universo que é difícil de compreender totalmente. A maior parte do que existe é invisível. 5% do universo é composto de matéria comum. A matéria que forma as estrelas, os planetas, os oceanos, as árvores, o seu corpo. Apenas 5%. 27% é matéria escura, uma substância que não emite nem absorve luz, que não interage com nada que conhecemos exceto pela gravidade, e cuja natureza ainda não entendemos. Os 68% restantes são energia escura, uma força que empurra o universo a se expandir cada vez mais rápido e sobre a qual sabemos ainda menos. Somos uma raridade visível em um universo majoritariamente invisível. Ilhas de luz e matéria em um oceano de mistério. E isso, curiosamente, torna a nossa existência ainda mais extraordinária. Somos a parte do universo que pode se perguntar o que é o universo. Existe um conceito que alguns astrônomos chamam de perspectiva do ponto azul pálido. Em 1990, a sonda Voyager 1, quando já estava a mais de 6 bilhões de quilômetros da Terra, foi girada para tirar uma fotografia do nosso planeta a essa distância. Nessa fotografia, a Terra aparece como um minúsculo ponto azul pálido, suspenso em um raio de luz solar, flutuando na escuridão do espaço. A toda a história humana, todas as guerras e as pazes, todas as cidades e os oceanos, todos os seres vivos que já existiram, cabem naquele ponto mal visível. Ver essa imagem é uma experiência que muda a perspectiva. Não porque nos faz sentir pequenos, mas porque nos faz sentir que tudo o que acontece naquele ponto é extraordinariamente precioso. Porque é tudo o que há. E naquele ponto azul pálido, esta noite, você está descansando, respirando, deixando sua mente se aquietar. Enquanto o planeta gira, enquanto as estrelas brilham de distâncias que nossas mentes não conseguem realmente abarcar, enquanto a lua puxa suavemente o oceano, você está aqui, em paz, naquele pequeno ponto de luz no espaço. Isso é suficiente. Mais do que suficiente. É tudo. A Terra produz sons que os humanos não conseguem ouvir diretamente. Os terremotos geram ondas infrassônicas que viajam pelo interior do planeta e podem ser detectadas do outro lado do mundo. Os cientistas usaram essas ondas como uma espécie de ultrassom planetário para mapear as camadas internas da Terra, da mesma forma que os médicos usam o som para ver o interior do corpo. As baleias azuis produzem o som mais grave que existe no reino animal. Rugidos de entre 10 e 40 Hz, que viajam pelo oceano por milhares de quilômetros. Nessas frequências, o oceano se torna transparente ao som. Uma baleia no Atlântico pode, em teoria, ouvir outra baleia no Pacífico. O oceano inteiro é um sistema de comunicação acústica em escala global. Até mesmo o Sol produz sons. Ondas acústicas geradas pelas tempestades de plasma que borbulham em sua superfície, com períodos de 5 minutos e amplitudes de quilômetros. E se pudéssemos ouvi-los, o Sol soaria como um instrumento de sopro grave, produzindo notas muito abaixo do limiar auditivo humano. Os astrônomos detectaram essas oscilações e as utilizaram para estudar o interior do Sol com uma precisão espantosa. O universo está cheio de som, só que em frequências e escalas que vão além dos nossos sentidos. Há um lugar no mundo onde o silêncio é quase total,
o interior das câmaras anecoicas, salas projetadas para absorver todo o som. As pessoas que permanecem nelas por mais de alguns minutos começam a ouvir os sons do próprio corpo, o batimento do coração, o fluxo do sangue nos ouvidos, o estalar das articulações. No silêncio total, o corpo humano não está em silêncio. Sempre há um som, sempre há vida, sempre há movimento. Mesmo no descanso mais profundo, seu coração bate, seu sangue circula, suas células trabalham. Você é um universo em miniatura que nunca para completamente, que sempre está fazendo algo, mesmo quando você acredita que não está fazendo nada. Esta noite, viajamos pelo interior do planeta, por suas florestas e oceanos, por suas criaturas e seus céus, pelo tempo profundo e pelo cosmos distante. E há um fio que conecta tudo o que vimos. Tudo está conectado. O núcleo de fogo cria o campo magnético, que protege a atmosfera, que permite que os oceanos existam, que regulam o clima, que torna as florestas possíveis, que produzem o oxigênio que os animais respiram, que fertilizam o solo, que nutre as árvores, que se comunicam através dos fungos, que absorvem nutrientes, que voltaram ao solo quando criaturas anteriores morreram. É uma cadeia sem começo nem fim. Um ciclo que se alimenta de si mesmo. E você está dentro desse ciclo, não como um observador externo, como parte dele. O oxigênio que você respira agora foi produzido há horas por árvores em algum lugar. A água no seu sangue já foi oceano, e geleira, e chuva, e rio. Os minerais nos seus ossos vieram de rocha, que um dia foi magma. Você não visita a natureza quando sai para caminhar. Você é natureza. A natureza dobrada sobre si mesma, em uma forma que pode se perguntar: o que é a natureza? Na biologia, existe o conceito de simbiose. Dois organismos diferentes que se beneficiam mutuamente de viver juntos. As micorrizas e as árvores. As flores e as abelhas. Os humanos e as bactérias intestinais, das quais temos mais células no corpo do que células próprias. Mas a maior simbiose de todas é a que existe entre todos os seres vivos e o planeta que os sustenta. E uma simbiose de 4 bilhões de anos, na qual a vida modificou o planeta, e o planeta modificou a vida, em um diálogo constante e sem fim, que produziu tudo o que existe. Você faz parte dessa conversa, mesmo que esta noite sua única contribuição seja descansar. Isso também conta. Isso também é parte do ciclo. E assim, enquanto percorremos esses fatos maravilhosos, sentimos nosso corpo ficar mais pesado e nossa respiração mais lenta. Viajamos do núcleo ardente até as estrelas distantes, passando por florestas que falam e mares que brilham. A Terra é um lugar de renovação constante, de resiliência e de uma beleza que muitas vezes acontece no mais absoluto silêncio. Assim como a árvore Matusalém, que cresce na montanha, ou a semente que espera no deserto, você também tem direito ao seu tempo de quietude. O descanso não é tempo perdido, é o processo pelo qual seu corpo se repara e sua mente organiza seus tesouros. Deixe que esses dados científicos, esses milagres da biologia e da física, se tornem o pano de fundo dos seus sonhos. Durma com a tranquilidade de saber que você faz parte de um sistema perfeito, imenso e profundamente sábio. O planeta continuará girando, as árvores continuarão respirando e as estrelas continuarão brilhando enquanto você descansa. Obrigado por me acompanhar na curiosidade noturna. Se esta viagem lhe trouxe paz, lembre-se de que você sempre pode voltar a este refúgio. Durma profundamente, alma curiosa. O universo cuida de ti. Durma profundamente, alma curiosa. O universo cuida de você. Boa noite.